Olá a todos, nós estamos aqui em mais uma edição do programa Ponto e Contraponto com a grata presença do Dr. Evandro Sobrosa de Mello, que é sócio-diretor do SICAP, que dá conta aqui da patologia do Hospital Oswaldo Cruz, e também professor do ICESP, responsável pela patologia do ICESP. Num dia que também é especial para o patologista, porque hoje, dia 5 de agosto, além de ser o Dia Mundial da Saúde, é o Dia do Patologista. E temos aqui o Dr. Marcos André Costa, diretor científico do Centro de Oncologia do Hospital Oswaldo Cruz, e nós vamos debater hoje a função do patologista na dinâmica do atendimento do paciente com câncer de pulmão. Então esse é um dia muito especial, eu queria que o Marcos André Costa colocasse aqui um pouco do que é a dinâmica com o patologista e daí em seguida nós vamos conversar com o Dr. Evandro nessa dinâmica do ponto e contraponto. Obrigado, Ricardo. É sempre um prazer estar contigo, com o Evandro. Então, é um time realmente completo, como eu sempre digo, em relação à abordagem do paciente com câncer de pulmão. Então, quem são meu braço direito, meu braço esquerdo e andam sempre comigo são o cirurgião, /pneumologista e o /patologista. Então, são três especialidades extremamente importantes para o bom andamento do diagnóstico, tratamento do paciente com câncer de pulmão. Então, eu queria começar lançando uma pergunta aqui para o Evandro, que é o grande nome aqui desse trio, né? Porque hoje é o dia do patologista. Então, eu queria começar contigo aqui, explorando um pouquinho você. Evandro, o que é que você percebe hoje de maior dificuldade quando chega uma amostra para você? Depois eu vou voltar para o Ricardo para a gente fazer um ponto e contraponto em relação às dificuldades que o Ricardo tem na amostragem e depois a gente cruza esses pontos de vista de vocês. O que é de crucial para você saber no momento que você recebe uma amostra de um paciente com suspeita de câncer de pulmão que o Ricardo ou radiologista intervencionista vai biopsiar? Fala um pouquinho para a gente do seu dia a dia, como na linha de frente desse diagnóstico de câncer de pulmão, que às vezes é tão difícil. Bem, obrigado, Marcos. Obrigado, Ricardo. Também gostaria de dizer que eu me sinto em casa, né? Porque uma das principais bandeiras, eu acho, que a patologia atual tem é essa questão da interação. Eu acho que o patologista não pode mais estar sentado na frente do seu microscópio, escondido no laboratório. Ele tem que efetivamente interagir com o board, para usar a palavra em português, da equipe multidisciplinar que trata esses tumores. Então eu diria que essa talvez seja o principal ponto a ser tratado. Então o patologista tem que ter uma interação muito próxima com o clínico e com o cirurgião. Ele não pode estar distante. A outra questão, definitivamente, é uma questão que também eu diria que é simples. Eu acredito que existe uma enorme preocupação hoje em dia com a questão dos testes moleculares. Essa questão é justificável, quer dizer, a gente tem que se preocupar com isso, mas as maiores fontes de problema não são os testes moleculares quando a gente fala em números absolutos. Em quantos casos por dia eventualmente um patologista vai ter problemas e que tipo de problema ele vai ter. Eu acho que a principal fonte de problema, depois dessa questão da conversa com o clínico e com o cirurgião, é a questão da amostra, certo? A qualidade da amostra. Então o patologista atualmente está profundamente preocupado com essa questão, assim como eu vejo que os clínicos e os cirurgiões também estão. Então, saber lidar com essa amostra, desde a maneira como o clínico pede para o cirurgião que a amostra seja feita, que quando o paciente tem múltiplas lesões, que seja identificada qual a lesão que deve ser biopsiada. Existem situações muito específicas em que uma lesão é melhor do que a outra lesão, para que ela seja examinada.
até a maneira como o cirurgião ou o radiologista intervencionista, que muitas vezes é quem obtém a primeira amostra, aborda essa lesão, a quantidade do material que ele vai tirar, a área da lesão que ele vai biopsiar e como essa amostra é lidada após o radiologista efetivamente obter esta amostra. Então, existem coisas que fazem fazem parte do papel do cirurgião e do radiologista, em termos de como ele está manejando essa amostra, e coisas que fazem parte da responsabilidade do patologista. E eu diria que a biópsia começa no momento em que o clínico, oncologista ou pneumologista identifica a lesão e decide fazer a biópsia. Certo? O meu dia aqui, usualmente nas quintas-feiras, muitas das nossas biópsias são feitas nas quintas-feiras aqui no Oswaldo Cruz. O meu dia usualmente começa com o radiologista me ligando no começo da manhã, dizendo que lesões ele vai biopsiar, o que o paciente tem, quais são as principais questões. Então eu já me preparo para ir auxiliá-lo no momento em que as biópsias estão sendo feitas. E especificamente, desculpa te interromper, Evandro, especificamente nesse ponto, você precisa saber já de antemão se o paciente vai precisar só de um diagnóstico, se aquilo é uma lesão de adenocarcinoma metastático ou não, mas aí o quão é importante você já saber se ele vai precisar de imunistoquímica para um PDL1, se ele vai precisar de um material para um FISH, para um ALK, vai precisar de um sequenciamento adicional. Em que medida isso é tão importante para você na hora de separar esse material e para não faltar lá na frente material, que é uma coisa que a gente vê no dia a dia? Então, absolutamente importante. Então, usualmente esses pacientes chegam com nódulos pulmonares. Frequentemente o radiologista, o clínico e o cirurgião já tem uma impressão diagnóstica sobre esses nódulos. Mas muitos desses casos a gente ainda não sabe se efetivamente é um tumor ou não é um tumor, por exemplo. Poderia ser um granuloma, um nódulo de etiologia infecciosa. Então, o que acontece é que usualmente a gente vai para o centro cirúrgico, entra na sala de exame intraoperatório, o cirurgião ou radiologista tira uma primeira amostragem desse nódulo, a gente já faz um primeiro diagnóstico, existem várias técnicas para fazer esse diagnóstico durante o intraoperatório, se efetivamente é câncer ou se é um nódulo de etiologia infecciosa, então essa amostra já sofre o primeiro ponto de decisão. Se for um granuloma, evidentemente eu já posso ter uma parte da amostra reservada para essa situação, onde então vai ser encaminhado também uma parte da amostra para o laboratório de microbiologia, e uma parte fica comigo, e usualmente o próprio patologista decide essas partes que vão para isso ou para aquilo, de maneira que seja selecionada a parte da amostra mais adequada para isso. E se for uma neoplasia, então é decidido se aquele material que já está na mão do patologista é suficiente para que todos os testes necessários posteriormente sejam feitos, ou se o radiologista ou o cirurgião precisam retirar mais material e que tipo de material. Então esse é um ponto extremamente importante. A gente tem lidado dessa maneira com os nossos casos aqui no hospital e tem funcionado muito bem. Eu acho que a gente tem um número muito pequeno de casos em que algum teste lá no final não é feito, mas porque a gente começa a pensar nisso antes de ir para a sala de biópsia ou para a sala cirúrgica. Evandro, como cirurgião, a gente vê assim que são diferentes os cenários, né? É claro que aqui no Oswaldo Cruz, quando a gente opera aqui, tem essa patologia que já tem esse nível de especialização que permite esses detalhes que você muito bem citou. Mas para aquele patologista que está no hospital periférico, ou mesmo o cirurgião, né? Porque a gente está aqui num cenário que as pessoas dizem assim, olha, às vezes comentam, né? No Oswaldo Cruz fica fácil fazer assim, no Hospital Albert Einstein também. Mas quando você não tem essa perspectiva de saber a sequência, o que você recomendaria? E aí, é claro, se é um nódulo e ele vai ser completamente retirado, a gente está diante de um gold standard, você vai estar ali com peça em abundância que você pode estressar bastante esse material, né? Mas se você está num cenário que aquela biópsia, que pode ser a primeira e às vezes a única, ela já precisa ser muito bem feita. O que seria a biópsia mínima, Evandro, no cenário de hoje da doença metastática que permite
um painel molecular adequado no cenário de hoje, 5 de agosto de 2017? Então aí tem um primeiro ponto, que é o que eu acho que a gente está tentando resolver aqui, que é o da informação, né? Então mesmo esse patologista que está num lugar distante, ele tem que estar perfeitamente informado. E felizmente eu acho que os nossos congressos têm tentado cumprir esse papel, né, de informar amplamente os patologistas, os clínicos, os cirurgiões a respeito dessas questões. Então a informação é absolutamente essencial. O fato é que a gente recebe biópsias cada vez menores, certo? E esses testes, todos quer dizer, desde o anátomo patológico, que é o teste inicial e que eu acredito é o mais fundamental, né? Porque ele começa a cadeia, então o anátomo patológico bem feito é efetivamente o que nos diz se a gente vai precisar de alguma coisa a mais ou não, porque existem situações em que a gente para por aí. Esses testes são, atualmente, as plataformas existentes são capazes de lidar com uma quantidade bastante pequena de material. Então, evidentemente, a quantidade é essencial. A gente ainda não é capaz de fazer, pelo menos em termos práticos, fora das plataformas de pesquisa e experimentais, fazer o teste em uma quantidade realmente ínfima, de, sei lá, 3, 4, 5 células. A gente precisa de um número maior do que isso, alguns grupos de células neoplásicas para que nas melhores plataformas disponíveis a gente consiga fazer esse tipo de teste. Mas eu diria que até esse ainda, se a gente pode falar em mais detalhe depois sobre como lidar com a amostra a partir do momento em que o patologista recebe essa amostra, mas eu diria que grande parte dos problemas ainda vem antes desse da gente ter o problema com o tamanho da amostra ou com a maneira como o patologista lida com a amostra no laboratório. São variáveis pré-analíticas, especialmente relacionadas à fixação do tecido. Então tem duas grandes questões aí que impedem a avaliação, mesmo nos centros mais sofisticados do mundo, que giram em torno da fixação. Então a primeira delas é o retardo na fixação, onde então as células neoplásicas passam a sofrer autólise, certo? As enzimas lisossomais começam a degradar naturalmente a célula e consequentemente o DNA também. Então é muito importante que essa amostra não seja colocada num papel filtro seco, numa gaze seca, e seja deixada ali até que o procedimento acabe para só então ir para o fixador. Não. A amostra é suficientemente importante para aquele paciente para que na hora que ela saia do paciente, ela vai imediatamente para o fixador, para evitar esse processo de degradação pré-fixação que é a autólise. Posteriormente a isso, a gente tem a qualidade do fixador. Esse talvez seja o principal problema. Então é muito frequente ainda no nosso país, no Brasil, nesses lugares distantes, mas até mesmo dentro da cidade de São Paulo, lugares em que se usa fixador de má qualidade, né? Porque evidentemente é um fixador mais barato, certo? Então o uso do formol é amplamente difundido e o formol é o fixador padrão e para qual todos esses testes foram padronizados. Atualmente a gente faz esses testes pós-anátomo patológico, imunistoquímica e os testes baseados em DNA em material fixado em formalina e incluído em parafina. Porque antes a gente achava que talvez a gente precisasse congelar, que seria um material melhor. Mas a verdade é que isso é impossível. Então a gente lida com esse material. Mas o formol tem que ser um formol tamponado, certo? Isso é absolutamente essencial. Então a maior causa da gente não conseguir fazer o teste a posteriori é pelo uso de formol não tamponado. Usualmente o formol ele fica ácido e degrada o DNA em pequenos fragmentos. A gente precisa de um tamanho mínimo de cadeia do DNA para que esses testes sejam feitos. E isso acaba então inviabilizando o teste a posteriori. Então eu posso ter um enorme tumor de vários centímetros, ressecado pelo cirurgião, e ainda assim eu não consigo fazer o teste, apesar de todo aquele tecido tumoral, eu não consigo fazer o teste porque ou o material está autolisado, porque ficou um longo tempo fora do formol, ou ele está
mal fixado por ter ficado num formol de má qualidade. Por último, é o tempo de fixação. Então, mesmo a formalina tamponada, quando o tecido fica longo período nessa formalina, ela cria ligações permanentes com a cadeia de DNA que não podem ser desfeitas depois, e aí eu também não consigo fazer o teste porque a gente não tem acesso à cadeia de DNA. Então, o ideal é que a peça seja fixada em até 24 horas, mas acima de 3 dias, usualmente o risco de não conseguir fazer esses testes é muito grande. E isso é absolutamente crítico nessa era do PDL1, Evandro, porque hoje a gente já tem, Ricardo, a gente tem drogas imunoterápicas aprovadas fora e no Brasil, inibidores de PD1, para aqueles indivíduos que têm mais de 50% de expressão do PDL1. Então, se você imagina, se o indivíduo tem 48%, ele é não elegível. Só que se for um 48% fixado 2, 3 dias depois, pode ser uma falsa expressão. Então, se perdeu a chance de incluir esse indivíduo dentro de algum protocolo de pesquisa ou então de um tratamento que já se mostrou benéfico em uma subpopulação acima de 50%. E aí, nesse sentido, pegando um pouco o gancho aqui para o Ricardo, como é que você seleciona, Ricardo, o melhor ponto a ser biopsiado? Você está diante de uma lesão, obviamente fugindo das lesões dos centros mais necróticos, mas o que você leva em consideração no seu dia a dia, na sua prática, para a amostragem desses indivíduos, dessas lesões? O que é importante para você na hora de selecionar uma lesão, numa pleuroscopia, enfim... Veja, o estadiamento não invasivo, ele vai ter uma importância fundamental, né? Obviamente as áreas, se você já está com um PET-CT, por exemplo, feito isso, está aprovado, por exemplo, na avaliação do nódulo. Muitas vezes você está ali diante de um quadro diagnóstico que não tem o PET-CT, mas aí você vai na área principal do tumor. O ideal é você ir para a área que já consiga completar o estadiamento numa biópsia só. Então você está com um tumor que tem um linfonodo N3 fora do tórax, você já vai no diagnóstico da lesão metastática, né? Numa das conversas com o patologista, ele fala assim, olha, a questão do osso, né, que é o que tem a questão da descalcificação, você evitar essas biópsias ósseas para poder fazer o diagnóstico inicial. Evandro, me corrige se eu estiver errado, quando você faz essa decalcificação, você dá o beijo da morte da biópsia e fica muito difícil para ele, então a gente tem que ir na lesão primária, né? O Evandro estava nos falando das questões aí de tamanho de amostra, né? E quando você vai na lesão, você tem diferentes métodos. Então, a primeira pergunta que você fazer, qual é o método que está disponível na sua instituição? Muitas vezes a gente está lá com a biópsia aspirativa, e eu queria ouvir um pouco do Evandro a respeito disso, que é o broncoscópio com as punções, né? A qualidade desse material, em que difere da biópsia TrueCut feita por agulha? Ela tem a mesma sensibilidade para você olhar os detalhes? A gente sempre vê assim, olha, não é todo lugar que você tem um bom citologista, né, para poder analisar as punções aspirativas. Então, o cirurgião já olha esse aspecto, qual o instrumento que eu tenho, na cadeia, quem eu tenho para analisar. E eu queria fazer um resumozinho do que você citou, formol tamponado e o tempo sendo crucial. Então, você colocou esse tempo é o tempo que vai para o formol ou o tempo que está lá para chegar na sua mão? Eu queria que você voltasse um pouquinho e localizasse isso melhor. Então, respondendo a você e devolvendo a bola para o nosso entrevistado aqui, eu sempre procuro ir na lesão que melhor define o estadiamento, para poder poupar o número de biópsias para aquele indivíduo. Se a gente está diante de um quadro que o paciente vai ser operado, a gente tem já uma certeza que a gente vai ter mais material lá adiante. Mas eu queria centrar um pouquinho nessa questão da escassez e ouvir mais um pouco, Leandro, com relação à diferença entre a citologia e a biópsia que a gente põe em bloco, que vem pedaço, né? O pedaço é mais fácil, né, Evandro? A maior parte dos patologistas prefere lidar com fragmentos, né? Uhum. Mas atualmente é possível, sim, fazer esses testes mesmo em material de citologia. Em algumas instituições, até mesmo uma lâmina pode ser mapeada
e a gente tirar células de diferentes áreas da lâmina para fazer diferentes testes. E aí o gancho é a questão às vezes você tem um derrame pleural, maciçamente você pode fazer um cell block, até fazer análises moleculares com esse material, uma vez faltando um material mais consistente, um fragmento, alguma outra amostragem. Então até isso hoje é possível, né? Sem dúvida nenhuma. A literatura cita, e me pediram para revisar essa coisa do PDL1, Ricardo, qual que é a amostra que a gente precisa? Estava ali falando na broncoscopia, tem aquela análise histórica de você ter de 4 a 6 fragmentos do tumor como ideal, mas agora na era do perfil molecular, eles falam que você tem que ir para 6 a 8, e mesmo assim, metade desses fragmentos, eles podem não conter células tumorais. Cada pedaço da biópsia tem em torno de 300 células. Eu estou falando do que a literatura fala, tá? E até que ponto essa literatura dos 4 a 6 fragmentos, de ter 300 células para cada pedacinho da biópsia do broncoscópio, comparável com a biópsia TrueCut, até que ponto você vê isso, diz assim, olha, realmente é só 50% que vem célula tumoral, Evandro? Quando você pega aquele material que vem de uma TrueCut bem feita, né? Ele está melhor, entre aspas, do que a broncoscopia. Claro que cada método vai ter um limitante. E o limitante é o ponto que o cirurgião, o intervencionista tem que parar. É claro que todo intervencionista, todo cirurgião, ele quer tirar o máximo de material possível. Mas às vezes a situação clínica não permite, né? O paciente começou a sangrar numa broncoscopia, teve um pneumotórax durante a intervenção, desaturou. Então existem elementos daquela coleta que nos faz parar e limitar o número dessa amostragem, né, que a gente é enviada. No seu dia a dia, quando você recebe essa peça, o que a literatura mostra, qual que é o pulo do gato? Realmente, quando você olha aquela peça, diz assim, o que é um fragmento de broncoscopia bem feito que você percebe e que diz assim, esse aqui está do jeito que eu gosto? Eu percebo aí uma preocupação grande com a questão do PDL1 em especial, né? Que existe um grau de heterogeneidade do tumor. Então essa é uma das grandes questões, né? Os tumores, especialmente os carcinomas em geral, eles sofrem dessa progressão que gera heterogeneidade. Quer dizer, nem todas as células do tumor têm as mesmas alterações moleculares e nem a expressão de todos os antígenos. Então, evidentemente, no caso do PDL1, isso não está absolutamente bem estabelecido, e a fala do Marcos aí foi perfeita. O ponto de decisão está em 50% para determinados medicamentos. Então, a graduação dessa expressão vai depender muito da presença de uma representação bem feita. Então, o que eu poderia dizer como informação absolutamente certa é quanto mais, melhor. Certo? Mais perto da realidade eu vou chegar. A preocupação se desfaz quando o caso, evidentemente, é positivo. Certo? Então, se eu olhar para uma amostra e esse caso tiver uma positividade para PDL1, que é o que a gente está usando aqui como exemplo, for acima de 50%, eu não tenho nenhuma preocupação sobre a amostra naquele caso. Agora, se eu tenho uma negatividade, é uma amostra, digamos, com 2 ou 3 fragmentos com uma grande quantidade de células tumorais e for absolutamente negativa, o risco de eu ter positividade em outras áreas, acredita-se que seja pequeno. Agora, se eu tenho um dado limítrofe como esse que o Marcos citou, existe uma chance de que efetivamente aquele paciente seja positivo. Então, evidentemente, nessas situações limítrofes, quanto mais melhor. Esse número ideal efetivamente não existe. Isso deve ser considerado, inclusive, no laudo do patologista. Isso deve ser considerado especificamente naquele caso. E isso que você está falando, já tem trabalhos muito elegantes nesse cenário, mostrando que a depender do ponto onde você biopsia, se mais em cima no tumor, mais embaixo, de repente você pode ter uma completa negatividade na porção superior, por exemplo, e uma expressão super forte na porção inferior. Então, por isso que eu te perguntei se tem obviamente, se tem algum parâmetro para você que te ajuda nessa biópsia, talvez o ponto mais quente no PET, isso tudo ainda, novos trabalhos precisam ser feitos, mas obviamente fugir de áreas de necrose, mas essa resposta a gente ainda não tem, e essa heterogeneidade do resultado do PDL1
é enorme, tem questões pré-analíticas, questões pós-analíticas, até de treinamento do patologista, do tipo de anticorpo que foi utilizado, se foi o 2808 para nivolumab, o 22C3 para pembrolizumab, os SPs aí para Teso e para Durva. Então isso tudo tem treinamento, tem um kit que foi utilizado, que cada um tem um cutoff, o tempo da fixação, se deixou num formal não tamponado ou tamponado, o ponto da biópsia, isso é crítico também, às vezes biopsiou um local onde era negativo o PDL1, porque a expressão intratumoral é heterogênea. Então, é muita coisa, muita variável aí nesse cenário. O fato é que, depender do método, né, se você está com a biópsia via broncoscopia, você não consegue imaginar o fórceps chegar num determinado local daquela biópsia. É claro que você vai estar trabalhando com o córtex desse tumor, né? Você pode, por mais que você coloque para dentro aquela pinça de biópsia, você vai ter um fator limitante. A biópsia é por agulha, você consegue ter uma localização espacial um pouco melhor. Você está ou não guiado pela radioscopia, você tem ou não os recursos de imagem associados à sua biópsia guiada pela broncoscopia, que pode ser tanto o EBUS setorial quanto o EBUS radial. Acho que você conseguir chegar aí no centro do tumor com maior representatividade está muito atrelado ao método que você está utilizando. A biópsia cirúrgica, claro, vai ter sempre o gold standard de você ter ali a heterogeneidade do tumor como um todo. A sua conversa me lembrou muito a questão da biópsia da doença intersticial, que também tem isso, né? Você tem que pegar diferentes partes do pulmão para ter aquela representação cronológica do que é a doença. É claro que o tumor ele também tem isso, né? Determinadas células tumorais têm um tempo de vida diferente de outras, e aí se dá toda essa dinâmica. E ainda vou dizer mais, se a gente for avançar um pouco na heterogeneidade, não só intratumoral, mas intertumoral, 2 anos atrás teve um trabalho na New England mostrando que há uma discordância molecular genética de 60% em câncer de rim metastático. Então, se você biopsia o primário ou a metástase, você pode estar diante de cenários completamente diferentes. Então, por isso que a biópsia líquida hoje está vindo tão forte, porque para pulmão, por exemplo, a heterogeneidade intratumoral para a expressão de algumas mutações, por exemplo, T790M, nos indivíduos que progrediram a terapia com inibidores de FR de primeira geração, às vezes é negativa, mas você faz a biópsia líquida, você tem uma representatividade um pouco mais acurada nesse cenário. Obviamente que tem uma série de contrapontos aí, a biópsia líquida ainda tem uma sensibilidade menor, então sendo negativo na biópsia líquida, você tem que ir para tecidual, mas a gente precisa reconhecer que a heterogeneidade intratumoral também pode produzir negatividade na biópsia tecidual, porque isso a gente está entendendo ainda um pouco mais. Então, hoje ainda temos muito o que aprender, né? Negativo na biópsia líquida, tem que ir para tecidual, esse é um fluxo interessante, mandatório, mas a biópsia líquida já chegou para as mutações e ainda está engateando para a questão do PDL1, por exemplo, né? Então, eu entendi bem quando você perguntou quantas células, quantos fragmentos, depende do ponto. Você pegou um ponto em cima do alvo, no 100 e não no 20, pensa num alvo. Uhum. Você precisa de menos células, aquelas 300 células, 2 fragmentos, 3 fragmentos já te derivam, já te dão um desfecho positivo, né? Já te dão uma resposta que você precisa. Às vezes você precisa de mais células, mais fragmentos para poder chegar no mesmo ponto que você precisa, né? Na conversa antes, você citou uma coisa interessante, que é a questão de fazer o teste molecular para as drogas que você tem disponível no uso, no caso no sistema público, ou no sistema conveniado no paciente particular. Como é que fica essa decisão hoje? Aí eu queria uma resposta combinada, né? Do que é aquele painel mínimo. Identificou, não pequenas células, metastático. O que é o mínimo que esse paciente de perfil molecular deve ter hoje? Sendo adeno e sendo de células escamosas. Eu queria ouvir dos dois o momento de determinar esse painel, se no momento que se faz a cirurgia, no momento que faz a biópsia ou depois, e qual seria esse painel mínimo? Essa pergunta é excelente, porque hoje a gente está no Brasil vivendo uma época uma era de ouro, digamos assim. O mundo, na verdade, está chegando, e o Brasil não é diferente, obviamente com algumas limitações, mas o cenário de adenocarcinoma hoje evoluiu enormemente e o cenário de carcinoma epidermoide ficou para trás, ficou realmente na poeira. Então, para adenocarcinoma,
já se faz de uma forma até reflexa nos Estados Unidos, em alguns centros já se faz EGFR, a pesquisa da mutação, a translocação para o ALK, que pode ser por FISH ou imunistoquímica, e ROS. Então, e PDL1 chegando agora com força total. Então, você faz já de uma forma reflexa esses 4. Já tenho informação de alguns centros, para algumas situações já se faz até o sequenciamento se é um adenocarcinoma com uma alta probabilidade de ter algum driver mutation. Isso já tem alguns centros, já tenho notícia de alguns centros americanos já fazendo plataformas de sequenciamento de mutações, um perfil somático com mais de 400 genes de cara para alguns pacientes com altíssima chance de ter um driver mutation, né? Então, no Brasil, trazendo para a realidade brasileira, hoje a gente já, eu na minha prática, Reflexo, e o Evandro está aqui como parceiro para testar isso, a gente já faz o EGFR, ALK e o PDL1. Já Evandro sabendo que precisa, no momento da separação na biópsia, separar um para imunistoquímica, um para o FISH, imunistoquímica, um para sequenciamento e o terceiro aí para o HE, para o que for preciso. Então, a gente já mata a situação do ALK, do EGFR e do PDL1, já Evandro sabendo o que ele precisa de antemão, separar na lâmina e depois, antes mesmo de fazer o bloco e depois ir fatiando, né, Evandro? Fala um pouquinho desse. Na verdade, esse ponto. Eu vou fazer um parênteses rapidinho aqui, como cirurgião eu vou me permitir aqui a ignorância, digamos assim. Mas você tem um drive mutation, você não precisa do PDL1, né? Ou você precisa fazer tudo mesmo? Qual é o protocolo? Você faz uma sequência, porque o meu entendimento está como um algoritmo ali, né? Um pode eliminar o outro. Então, você pedir tudo, você não está estressando muito a peça? Eu vou fazer o contraponto aqui, né? O ponto principal aí que eu diria que poderia ser alvo de uma acalorada discussão é a questão de fazer reflexamente todos os testes que eventualmente pudessem ter algum reflexo no tratamento, né? Então, o patologista, de fato, como a gente tem feito, eu dependo da decisão do clínico, né? Então, se o clínico vai fazer o pedido dos testes moleculares e o patologista vai cuidar de que esses testes sejam feitos. Então, o clínico integra a situação. Nem sempre, por exemplo, ele teria a oportunidade de usar determinado medicamento por causa de uma situação clínica específica relacionada à idade, condição do paciente. Certo. Então, ele pode optar pelo teste que ele quer que seja feito ou não. Então, nesse ponto, o patologista é refém do clínico, a menos que as questões econômicas fossem solucionadas, né? Esses testes ainda são testes bastante caros. Mas o patologista é absolutamente responsável por viabilizar de que esses testes sejam feitos. Então, o patologista é responsável pela administração da amostra. Então, foi isso que o Marcos mencionou aqui. Então, no momento em que, independente do lugar onde ele esteja, certo? Independente dele estar aqui em São Paulo, dele estar numa pequena cidade no sul ou no norte do país, ele tem que ter a informação de que num paciente com suspeita de câncer de pulmão, ele é absolutamente responsável pela administração da amostra. E essa administração envolve o fato de que mesmo antes dele olhar a hematoxilina e eosina, a lâmina cortada a partir do bloco de parafina com a coloração mais básica para o resultado anatomopatológico morfológico, quer dizer, onde vai ser firmado o diagnóstico de carcinoma, de carcinoma epidermoide, ou adenocarcinoma, ou carcinoma de pequenas células, no momento que o ponto onde mais se perde a amostra é no momento da confecção desse corte a partir do bloco de parafina. Então, no momento que eu ponho o bloco de parafina no micrótomo, que é o aparelho onde se obtém esses cortes, e obtenho esses cortes, ali é onde eu perco mais tecido. Então, isso deve ser feito uma única vez. Certo? No momento que eu vou fazer o corte para obter a hematoxilina e eosina, eu também tenho que obter os cortes para os testes moleculares, independente do fato de que eles tenham sido pedidos ou não. Então, eu já deixo cortes preparados para a imunistoquímica, que pode incluir, inclusive, determinação do sítio primário, confirmar que é de pulmão ou do que não é de pulmão, para o ALK, para o FISH,
tanto do ROS, quanto do ALK, quanto de outros que eventualmente sejam necessários, e isso vai permitir com que o material remanescente no bloco de parafina seja suficientemente abundante para qualquer novo teste que eventualmente seja necessário e que talvez até ainda nem exista, porque esses pacientes têm vivido por longo tempo e eu reservar material para futuras oportunidades é absolutamente essencial. E a gente sabe o quão difícil é a obtenção da biópsia, quer dizer, não só do ponto de vista técnico, quanto do ponto de vista de custo e de sofrimento para o paciente. Então eu diria que o fato, o patologista deve se sentir absolutamente responsável pela administração desse material. Então, independente de ser requisitado ou não. Fantástico. Você, colocando aqui como um time de futebol, né? O cirurgião, então, prepara a bola, passa a bola para o patologista, ele já põe ali na marca do gol as diversas bolas que tem que ser chutada e pede para o clínico dizer, olha, qual que você quer mandar para o gol. Mais ou menos assim? Exatamente isso, uma belíssima analogia de futebol, típica aqui do nosso país. Eu acho que ficou perfeitamente compreendido, é isso mesmo. Eu acho que a gente já está chegando à parte final do nosso debate aqui do ponto e contraponto. Eu queria que o Ricardo desse suas considerações finais em relação a isso tudo que a gente conversou, que acho importante ser ressaltado para o colega cirurgião que não está necessariamente num grande centro ou que está num grande centro, seja São Paulo ou um hospital mais distante no sul, no norte, como o Evandro falou. O que é que você deixa de mensagem, Ricardo, nesse cenário? Eu acho que a principal mensagem é essa da multidisciplinaridade, né? Que nós estamos conversando aqui, 3 especialistas com áreas distintas, mas cuidando de um assunto só. Quer dizer, a discussão centrada no problema do paciente e vendo a melhor maneira de resolver é o profissional, onde quer que ele esteja, ficar sempre à vontade de ter o colega da outra especialidade muito próximo dessa discussão para determinar o caminho adequado para aquele paciente, né? Fazendo uma segunda analogia aqui dentro do contexto de trabalho em equipe, uma música ela só é bem tocada quando está todo mundo sabendo qual é a partitura, né? Não tem como você entrar numa banda, não dá para todo mundo cantar, não dá para todo mundo ser baterista, não dá para todo mundo ir para o sax. A gente tem que saber qual é a partitura. Eu acho que a oportunidade que a gente tem aqui, que a Onconews vem nos dando, é justamente essa, de a gente poder discutir a partitura, né, e ver qual que é o nosso instrumento e de que forma é melhor tocá-lo. Então, acho que a mensagem principal é deixar a comunidade médica sempre de porta aberta, tanto para receber a informação e ser perguntado, né? Porque a gente está nessa dinâmica aqui, instituições diferentes, mas agora eu já sei que o Evandro está aqui dia de quinta-feira, né? Eu acho que eu vou reservar as quintas-feiras para mandar a amostra aqui para vir operar aqui no Oswaldo Cruz e mandar as amostras para ele. Bom, do ponto de vista de recomendações finais que eu faço, essa questão que, resumindo um pouco isso tudo que a gente falou, que o Ricardo falou, a multidisciplinaridade é crucial nessa tomada de decisão. O que o Evandro vai me falar depende muito do material que você tirou, da qualidade, da fixação que foi feita, da leitura correta, acima de 50%, menor de 50%, por exemplo. Lembrando que mesmo materiais pequenos, às vezes, se forem materiais de qualidade, conseguem me dar uma informação molecular, uma informação de imunistoquímica que eu preciso. E, por fim, a questão do osso. Osso é sempre um problema, a gente evita de recomendar que seja feita uma biópsia, uma amostragem de osso, mas às vezes só tem o osso. E aí, Evandro, já te passando a bola para depois você fazer suas considerações finais também, o osso não é um empecilho, não é um ponto de não vá além. Então, mesmo no osso, você consegue fazer uma retirada específica do componente de partes moles e me dar a informação que eu preciso de imunistoquímica, até molecular, inclusive. Então, te passo essa bola, faça suas considerações e finalize para a gente, por favor, Evandro. Como o Ricardo disse, se a gente tiver uma opção ao osso, sempre é bom. Perfeito. Certo? Porque o osso, tradicionalmente, no começo do processamento dele, ele tem que sofrer descalcificação. Mas aí, novamente, o ponto crucial é o Ricardo, o cirurgião ou o radiologista, avisar o patologista de que aquilo é uma metástase, provável metástase de câncer de pulmão. E que isso possivelmente vai precisar de testes moleculares posteriores, porque aí o patologista vai brecar essa fase de calcificação antes que ela seja feita e vai lidar com essa amostra de maneira diferente.
Então, uma opção é essa que o Marcos está dando, de antes de fazer a descalcificação, que seja tirado todo o tecido que é macio, que não precisa de descalcificação, consequentemente vai poder ser processado à parte. Ou até mesmo a opção que a gente tem feito algumas vezes, simplesmente não descalcificar. Certo? Eu vou ter um corte histológico de pior qualidade, mas como essas biópsias frequentemente são feitas com o objetivo central de fazer o teste molecular, eu deixo ainda a biópsia com alguma qualidade para o teste molecular posterior. Certo? Então, novamente, enfatizando, não tem nada mais importante no processo todo do que essa comunicação entre quem precisa do teste, o paciente e o clínico, que vai lidar com o paciente depois, quem vai obter o material, o cirurgião, o radiologista intervencionista e o patologista. Todos com boa vontade, com uma forte interação, a gente vai conseguir fazer qualquer teste em praticamente qualquer material. Perfeito. Perfeito. Ricardo, muito obrigado. Foi excelente. Evandro também, excepcional. E foi um prazer estar com vocês aqui mais uma vez, dessa vez aqui com a Onconews e agradecendo novamente a parceria da Onconews. Obrigado.